Trump é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, o homem do cavalo branco, de acordo com o vidente, né? Aquele que morreu em 2024, Daniel Mastral, que incrivelmente previu uma série de coisas que iriam acontecer no mundo. Ele fala do homem do cavalo branco pregando a falsa paz. De fato, Trump trouxe a falsa paz, inventou que teria pacificado várias guerras, né? Tentou até ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E quando não deu para ele, quando ele não conseguiu mais enganar, ele começou a invadir países, começou a mostrar que os Estados Unidos deve tomar conta do planeta, certo? E ele está se aproveitando desse poderio bélico incrível para comandar o mundo e assumir a frente, né? Será que ele é o anticristo? Será que ele está vindo para pregar a falsa paz, para depois começar tudo que vem, né? Porque, de acordo com o Apocalipse, primeiro vem um cavalo branco, né? Um homem com uma coroa e um arco, certo? A coroa é que indica a autoridade concedida para vencer, esse arco que faz parte do armamento bélico, né? De longa distância, né? Simbolizando a conquista de longo alcance. E isso está acontecendo, né? Porque os homens estão, por exemplo, lá nos Estados Unidos e bombardeando o Irã, certo? Claro que eles utilizam Israel também, que é uma cidade misteriosa, que é uma colônia dos Estados Unidos, na minha opinião, para comandar o Oriente Médio. Mas o que será que Daniel Mastral viu, né? Ele que vem de uma ordem secreta, satanista, e se tornou um pastor evangélico, né? Se tornou um homem de fé, mas que ditou ao mundo, né? Que falou para o mundo que existia uma ordem secreta, certo? Existia uma ordem secreta de alcance global que vem desde a antiguidade, comandando secretamente o planeta Terra. Será que tudo isso é verdade? Será que a gente está maluco? Será que é mais, né, apenas uma loucura da nossa cabeça? Ou será que Jesus Cristo também seria o primeiro cavaleiro? Será que ele era o homem do cavalo branco, como dizem? Tudo isso a gente vai questionar nesse vídeo, tá certo? Então vamos lá, pessoal. O que acontece é o seguinte, de acordo com o Daniel Mastral, tá? Existe uma organização secreta global, né, que vem governando desde a antiguidade, né? E secreta e global de alta hierarquia, né, denominada por ele de os Filhos do Fogo, ou também de a Irmandade. Esse povo, né, ele tem assim um controle global sobre tudo, certo? Seria composto por uma elite intelectual e financeira, a nata da sociedade mundial, né? A gente pode ver aí como os Illuminatis, como a maçonaria, enfim, o que você quiser definir como as seitas desconhecidas, como ordens desconhecidas, né? E que eles detêm a grande parte do poder aquisitivo e influência política para manipular eventos mundiais. Então quer dizer que a gente vive, né, sendo manipulado, que todos os acontecimentos não são mera coincidência, que tudo está meio previsto, né? E eles detêm uma tecnologia avançadíssima, segundo o Daniel Mastral, a seita possui acesso a tecnologias desconhecidas pela gente. A gente ainda não conhece todas as tecnologias que estão aí, certo? Incluindo o uso de frequência e ondas capazes de manipular a mente para induzir sentimentos como medo, depressão e ódio. Beleza? E tem uma estrutura e sigilo, certo? A organização funcionaria de forma extremamente discreta, ou seja, estão por aí, a gente não percebe, com membros recrutados por convite e submetidos a processos rigorosos de entrada, que incluem o fornecimento de dados
pessoais detalhados como tipo sanguíneo e fotos, beleza? E essa fundamentação espiritual aceita seguir uma doutrina de alta magia, tá? Baseada em linhagem de sangue e pactos espirituais, com o objetivo final de preparar o cenário mundial para eventos proféticos, como por exemplo o Apocalipse, não é verdade? Com a chegada do anticristo, que seria o ápice de tudo isso. Será que a gente está vivendo realmente dentro dessa Matrix? O que você acha aí? Vai falando para nós, beleza? Você acredita mesmo que existe os Illuminatis, que existe esse poder, essa ordem secreta satanista, anticristo, né? Que vem aí para acabar com o mundo, mas para poder controlar o planeta depois do seu final, né? O que está acontecendo? A gente está vendo cada vez mais se falar em bunkers por tudo que é lugar do mundo, né? E quem possui bunker é quem tem muito dinheiro, quem tem muita riqueza. E por que essas pessoas estão fazendo isso? Tem gente querendo colonizar a Lua, né? Elon Musk, não é verdade? Tem gente querendo já procurar outros planetas, né? O mais rápido possível para poder habitar. E a gente esperando aqui que surja essa figura desse primeiro cavaleiro, que na minha opinião já deve ter surgido, já pode estar por aí. De acordo com algumas teses, pessoal, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto, depois o cavaleiro amarelo, que não seria exatamente amarelo, né? Seria uma cor de bílis, segundo alguns pensadores, tá? Eles já estão por aí e eles não vêm um depois do outro, né? Eles estão espalhados em Covid-19, certo? Em epidemias que estão pelo mundo, em guerras, né? Que já surgiram, estão cada vez mais violentas, estão cada vez mais tecnológicas, né? Estão cada vez mais desiguais também, certo? Certas coisas como a fome, que a gente está vendo há muito tempo no mundo, aliás, a fome eu acho que sempre existiu, né? Mas que está muito crescente e que pode aumentar muito mais se houver uma terceira guerra mundial, tá? E a terceira guerra mundial, você acha que vai acontecer? A terceira guerra mundial, que está por aí, que está batendo na nossa porta, seria provavelmente o fim de tudo, né? De acordo com o presidente Zelensky, né, da Ucrânia, ele diz que Putin, né, e a Rússia, né, iniciou já a terceira guerra mundial e que a Ucrânia é a última barreira entre as ambições dele para a Europa, né? E a gente está percebendo aí que presidentes como o presidente da França, né, que decidiu aumentar o seu armamento nuclear, que decidiu produzir novas armas, né, e avisou o mundo que está se armando. A gente está prevendo aí que muita coisa, a Europa está com medo, né, a Alemanha está se preparando para isso. A gente está vendo movimento de todas as partes, né, seja para prever, né, os ataques russos ou o imperialismo americano, que está também querendo tomar conta do mundo, mas eu vejo que os Estados Unidos está invadindo as Américas, né? Que os Estados Unidos está de olho nisso, mas claro que também está de olho no Oriente Médio através do seu controle em Israel, certo? Tem a visão de guerra híbrida, né? Que alguns analistas argumentam que o conflito global já começou, mas de forma diferente das guerras mundiais do século XX, certo? O que aconteceu, né? Que ela vem se manifestando através de ataques cibernéticos, né? De interferência econômica, isso a gente está vendo muito por aí, e guerras por procuração, onde as potências apoiam lados opostos em conflitos regionais. E a gente está vendo isso, né? Estados Unidos apoiando Israel, não é verdade? A própria Venezuela tá sendo comandada por procuração, né? Eles invadiram, tomaram conta da Venezuela, deixaram lá a vice-presidente, né? Que é totalmente submissa às ordens de Trump,
né, e fazendo o que querem. Talvez o próximo passo agora, né, como eles querem as Américas, seja Cuba, e nós, brasileiros, estamos correndo um risco muito sério, certo? Eu tenho muito medo desse olhar, desse maluco para cima de nós, para cima do mundo. E eu tenho certeza que ele vai voltar se ele continuar no poder. Se ele faz parte dessa ordem secreta, com certeza faz, porque é um milionário, né? É uma pessoa que tem muito dinheiro, certo? Que tem o comando do mundo nas mãos, beleza? Então, a gente tem aí um ceticismo acadêmico, né, que diz que muitos professores de relações internacionais defendem que, apesar das altas tensões que a gente está vendo, ainda não há uma perspectiva de guerra mundial total. Realmente não está havendo, né? Pois o custo de um confronto direto entre potências nucleares atua como um fator de dissuasão. De fato, né, a Rússia, por exemplo, não detonou bombas ainda sobre a Ucrânia, né, porque esse peso seria para todos, né, seria inclusive para eles e para o planeta Terra, né. Agora você imagina quando isso não tiver mais alternativa, né, quando só essa guerra que está havendo ainda, né, essa balística que eles estão utilizando aí, né, não tiver mais efeito, né, e precisar de utilizar armamentos nucleares, a coisa realmente vai ficar muito estranha e o planeta pode acabar. Mas vamos acreditar que não, vamos torcer que não, mas que essas ordens secretas realmente existem, que existe um plano paralelo de comando universal, existe, certo? E que o mundo vai começar a se dividir provavelmente em 3 blocos, né? Ásia, Europa e Estados Unidos, beleza? Quem vai comandar a Ásia, talvez a China, né? Quem vai comandar a Europa, talvez a Rússia, né? E quem vai comandar as Américas e mais algumas partes do mundo, os Estados Unidos. E depois vai haver um grande conflito final, não é verdade? Alguém vai querer comandar o mundo e vai querer ser sozinho nesse comando, tá certo? Vamos pensar sobre isso, parece maluquice, mas tudo que aconteceu no planeta até agora, a gente nunca previu, né? A gente nunca previu a Covid-19, a gente nunca previu a peste negra, a gente nunca previu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra acontecendo. Claro que a tensão sempre, né, acontece antes e a gente vai sentindo que cada vez mais a coisa se torna impossível de ser contida. Então vamos torcer pela paz, tá certo? Tchau, tchau.